Mas ateu não é aquele que não crê em Deus? Se ele não crê em Deus, eles leem a Bíblia? Essa é uma pergunta muito legal do Edgar Brilhantes, tá? Ele fez um comentário num vídeo meu. E é interessante sim responder isso. Então eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Né? Na descrição do vídeo você encontra meu curso de grego e crítica textual. E também um bacharel em teologia, que é muito importante para você conhecer os desenvolvimentos da teologia, da transmissão do texto bíblico, da teologia sistemática, das doutrinas cristãs e tal. Então, é um curso muito importante, muito relevante para a vida do cristão. Então, assine e tamo junto com a batalha. Vamos ao vídeo. Ateu não é aquele que não crê em Deus? Se ele não crê em Deus, eles leem a Bíblia? Para mim não é estranho, tá, Edgar? Um ateu ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, para mim não é estranho. Por quê? Vamos lá, eu sou cristão, a maioria dos brasileiros são cristãos. Mas, por exemplo, se eu quiser estudar o hinduísmo, por exemplo, eu preciso ser hinduísta, crer no hinduísmo para estudar o hinduísmo? Não. Eu preciso ser shintoísta para estudar o shintoísmo. Né? O shintoísmo é religião, é tipo uma mistura de religião que surgiu, que é nativa do Japão. Né? Ela se misturou muito com o budismo e tal, mas ela é nativa do Japão em si. Eu preciso me tornar shintoísta, crer no shintoísmo para estudar sobre o shintoísmo? Não, basicamente não. Eu preciso virar um pagão grego para estudar os deuses gregos, a cultura e a história da religião grega? Não. Eu preciso virar pagão romano e crer nos deuses romanos para poder estudar e falar sobre o assunto? Não. A mesma coisa a gente pode aplicar para uma pessoa que não é cristã. Ela pode não ser cristã, mas estudar as escrituras. Isso é muito legal. Agora, é uma coisa muito interessante. Eu esqueci de mencionar uma outra religião muito importante aqui, que eu acho que ela é até conveniente de mencionar, o Islã. Você pode estudar o Islã, o Alcorão, analisar o desenvolvimento da religião islâmica e não se tornar islâmico. Simples assim. Então é muito natural você ser de uma religião diferente ou não crer e estudar determinadas religiões. Você não precisa ser islâmico para estudar o Alcorão. Bom, e assim vai. Então a lógica vai seguindo por a frente. Agora, o que acontece? Depende da perspectiva com que se estuda. Por quê? O cristão ele estuda as Sagradas Escrituras, a Bíblia, para fortalecer a fé dele. O ateu é exatamente o oposto. O ateu o ateu ativista, ele vai ler as Escrituras para tentar contrapor o Deus da Bíblia, ok? Tudo bem, é uma liberdade dele. Isso é permitido no cristianismo. Na religião grega, por exemplo, você teve um filósofo grego que tomou veneno por não crer nos deuses. Entendeu? Ele não acreditava nos deuses, então ele teve que tomar um veneno chamado Siracuta e morreu. No cristianismo não, se você não crê no Deus da Bíblia, beleza, não, siga a sua vida e queime no fogo do inferno no dia do juízo. Mas no dia do juízo, não é agora. Então você não vai ter cristão perseguindo o ateu por ele ser ateu. Mas, por exemplo, grandes filósofos morreram por não crer em Deus. Um grande filósofo morreu por não crer em Deus, um filósofo grego. Em países islâmicos, se você não crê em Deus, você é morto. Ponto. Então você não tem a liberdade de ser ateu num país fora do cristianismo, beleza? Então é um ponto que eu gosto de enfatizar, porque os ateus eles gostam de criticar o Deus da Bíblia, mas é por causa do Deus da Bíblia, é por causa desta Bíblia que eles podem existir. Eu acho que é uma contradição tremenda. Então não vem com essa de odiar o cristianismo e blá blá blá, porque é o cristianismo que permite isso, que permite o ateu existir, porque outras religiões não permitem, né? Não permitem. E muitas vezes o ateu, o cara que se diz ateu, ele é anticristão apenas. E aí você tem aquele cara, não é que ele se diz ateu, ele se diz ateu por não crer no Deus da Bíblia, mas ele é anticristão, ele se veste de hindu, se veste de umbandista, se veste de um monte de coisa, mas se veste até de islã, defende até o islã, mas o cristianismo não, mas é o cristianismo que permite a liberdade dele em si. Você vê gente fazendo brincadeirinha, piadinha com Jesus, mas não vê fazendo piadinha com Maomé. É simples assim, é só você perceber isso. Então, a
gente tem toda essa questão. Então, saindo do ad hominem, e entrando na questão. Então, o ateu ele vai estudar a Bíblia, grande parte dos ateus ocidentais aqui, militantes, vão estudar a Bíblia para tentar contrapor, tentar fazer um evangelismo reverso. Entende? Só que o cristão, num país cristão, o ateu pode ser ateu. A pergunta: um cristão pode ser cristão num país de ateu? Não. Na Coreia do Norte é um país ateu. O cristão lá é punido. A Rússia, os cristãos eram punidos, eram perseguidos. Na Rússia, União Soviética. Eu não estou nem entrando na questão política, eu estou falando na questão religiosa. Era um país com bases, um país estava num contexto de ateísmo, ensinado pelo comunismo, e o cristão não podia ser cristão. Porque se ele fosse cristão, ele ia para a cadeia. Acha que eu estou mentindo? Isso é história. Isso é história. Então eles estudam para destruir aquilo mesmo que permite eles serem. Entendeu? Sabe qual que é? O cara, ele tá... O ateu é o que estuda a Bíblia para contradizer a Bíblia, é aquele cara que ele tá pendurado numa corda, numa montanha. Está numa montanha, embaixo dele tem um precipício com 500 metros de profundidade. E embaixo e fora que tem um rio de água gelada com uns gelos. Então se ele cair lá, ele morre. Beleza? E aí o cristianismo, a Bíblia, o cristianismo é a corda que segura ele. E ele está lá cortando essa corda. Esse é o ateu que estuda a Bíblia para refutar a Bíblia. Que se diz. Então é o cara que corta a própria corda que ele se sustenta. Porque se o cristianismo deixa de ser religião maioritária no Brasil, por exemplo, na América do Sul ou no Ocidente, e passa a ser o Islã, ou passa a ser qualquer outra religião, meu amigo, pode ter certeza que o ateísmo fica com seus dias contados. Mas isso ninguém conta, isso ninguém comenta, isso ninguém analisa, isso ninguém para pensar. E não é estranho, para mim não é estranho. Você tem um outro tipo de ateu, que é o ateu que busca respostas. Tá? Eu passei a maior parte do vídeo falando mal de ateu, falando da incoerência ateia, mas eu quero fazer um vídeo aqui, agora continuar o vídeo falando. Você tem ateus também que buscam respostas. Então o cara, ele chega na Bíblia, ele vai chegar na Bíblia buscando respostas, ele quer respostas, ele quer entender, ele quer saber o que está acontecendo. Então, mas muitas vezes dentro da intelectualidade dele, dentro do nível intelectual de entendimento dele, ele não consegue achar. Ele não consegue achar. Então ele segue a vida dele, mas não fica refutando, não fica destruindo, né? Então, é isso, né? E fora que assim, o ateísmo ele não vem colado só ao ateísmo, né? O ateísmo ele não vem só colado. O ateísmo ele traz outras coisas juntos. Outras coisas juntas. Muitas vezes o militante, na grande maioria das vezes, o militante comunista se torna ateu, porque o comunismo tem no ateísmo um dos seus braços. Que na verdade o comunista, a religião do comunista é o próprio comunismo em si. Isso é observável. E se o cara se diz comunista e cristão, ele não entendeu nenhuma das duas coisas. Ou ele é um infiltrado em uma das duas. Normalmente ele é um comunista infiltrado no cristianismo. Por quê? Porque ele vai submeter o cristianismo à doutrina, à ideologia comunista, marxista. E assim vai. Então, eu não conheço um comunista que submeta a vontade dele, a ideologia dele às escrituras. Eu não conheço. Eu só conheço cristãos que se dizem comunistas que colocam o cristianismo submissos ao comunismo. Isso aí você pode ver cantores, gospel e pastores esquerdistas assim, ficam lambendo as botas de político, né, coisa que a Bíblia condena, né, ficam lambendo as botas de político e coisando aí, né. Isso tem sido um fator também recorrente no meio dos que se dizem de direita no Brasil, mas esse é um assunto para outro canal, tá? Então assim, mas você tem o ateu que ele busca respostas e ele não encontra. Não encontra talvez porque ele não conheceu a pessoa certa, não encontra porque talvez ele não buscou no lugar correto. E talvez existem homens que nunca vão compreender uma fase da vida, uma questão. Às vezes o ateísmo ele é uma fase da nossa vida também. Entendeu? Tem um momento que o cara não crê, questiona, é revoltado, né?
Tem cara que é revoltado com o cristianismo, sim. Por causa da Bíblia? Não, por causa dos cristãos. Por causa dos cristãos. Então, é um assunto assim que eu particularmente nem gosto de tratar muito, mas acontece. Então você tem o ateísmo ligado com sentimento, ligado com crença, ligado com ideologia. Você tem um monte de questões que são por desconhecimento. Então você tem um monte de questões, um monte de abordagens que envolvem o ser ateu. E nenhuma dessas impede a pessoa de estudar a Bíblia. Isso vai, dependendo do pressuposto que essa pessoa tiver, ela vai chegar a uma conclusão da Bíblia. Assim como você tem o religioso. Cada um lê a Bíblia e interpreta de acordo com o seu pressuposto, de acordo com o que ele busca. Se eu quiser buscar erro na Bíblia, eu vou encontrar. Se eu quiser encontrar na Bíblia a salvação, eu vou encontrar. Aí você fala, oh, não, mas você está diminuindo a Bíblia para a sua vontade. Não, é porque os seus olhos não vão conseguir ver outra coisa. Então se eu chego na Bíblia dizendo, Deus não existe, Deus não existe, mano. Porque a sua visão não lhe permite ver mais longe que isso. Agora, se você entende que existe algo sobrenatural que controla o mundo, que controla a humanidade, que controla esse universo, e você chega na Bíblia com essa visão, algo muito interessante acontece. Porque também o ateu, aquele cara que não crê em Deus, literal, é uma parcela mínima da população. É uma parcela mínima. Porque o ser humano, ele crê naturalmente. Não é que o ser humano foi... Não vou dizer que o ser humano foi programado, mas intrinsecamente com o ser humano, a crença numa entidade superior a ele já existe. Todas as sociedades antigas foram construídas em cima de uma religião. Em cima da religião. As cidades, as grandes cidades, os grandes impérios foram construídos em cima da família e da religião. Quando a religião caiu, quando a família caiu, as sociedades se desfizeram. Romanos, gregos, né? E por aí vai. Eu não conheço uma sociedade que tenha surgido ateia e se tornado contribuído para o mundo. Você conhece? Não. Então, eu misturei alguns assuntos aqui, peço perdão, mas essa é a minha opinião. Ateus que leem a Bíblia. E agora tem a moda, né? Agora tem a moda do ateu que lê a Bíblia e grava vídeo no YouTube pra ensinar a Bíblia pra crente, né, velho? Olha que ponto nós chegamos, né? Um ateu que ensina a Bíblia pra crente. É um sinal muito ruim. É um sinal muito ruim. É um sinal que as nossas igrejas estão vazias. Não vazias de pessoas, mas vazias de ensinamentos. Isso é um fato. Eu mesmo, cara, minha esposa, ela acompanha os sermões, semanas de orações e por aí vai. E, cara, é difícil ver um pregador que traga uma mensagem que edifique de fato, um cara que traz assim, olha, mano, eu nunca pensei nisso. Cara, olha como esse cara está expondo isso. Não, cara, o cara chega, cita meia dúzia de versículo bíblico, conta uma historinha da vida dele, conta duas historinhas da vida dele, finaliza o sermão e pronto. É isso que está acontecendo. São púlpitos vazios. E nos últimos 20 anos, o que tem se desenvolvido nas igrejas, que se desenvolveu muito também pela teologia da prosperidade, é a ignorância e a ganância. A ignorância de Bíblia e a ganância por dinheiro. E isso, meu amigo, e isso é prato cheio para ateu, mano. Isso é prato cheio para ateu. Se o teu pastor está preocupado em falar de dinheiro e falar de dinheiro, que é a ganância, e está pouco despreocupado em falar de Bíblia para você, ignorância, a possibilidade de surgir ateus na igreja dele é muito grande. Porque vão ter pessoas revoltadas com a religião. E daí, mano, para elas pularem pro ateísmo é enorme. Teve um dia que eu vi uma pessoa comentando, eu vi algo escrito, um artigo escrito, que, por exemplo, o Testemunho de Jeová é uma fábrica de ateus. Por quê? Para você se tornar Testemunho de Jeová, a primeira coisa que eles fazem com você é você desconfiar de qualquer sistema religioso. E dali, meu amigo, o cara pode até não se tornar Testemunho de Jeová. Mas a partir do momento em que ele fez os estudos, isso e aquilo, ele passa a desconfiar da religião em si. E aí, meu amigo, cria-se uma fábrica de ateus. Entendeu?
Então é uma questão que tem que ser levada em conta, que são contextos, estudos, abordagens, esquemas, tá? E assim vai. E assim vai. Um adendo também, tá? Você tem estudos dos testemunhos de Jeová lutando contra o ateísmo também, tá? Os testemunhos de Jeová não são ateus, não é isso que eu quis dizer. Mas o psicológico que às vezes é abalado na mente do cidadão faz com que ele desconfie até da própria organização antes de entrar nela. E isso é algo perigoso. E até muitos que entraram na organização e acabam saindo, eles não frequentam igreja nenhuma, eles acabam se tornando desigrejados e até ateus. Isso aí é complicado. Então é isso. Então, temos aí ateus que lê a Bíblia. É osso. É osso.